triângulo amoroso é esse aqui. Nós precisaríamos de 3. Qual poderia entrar aqui nesse meio? O filho, para formar o triângulo, que é 3. Triângulo amoroso. Mas, nesse triângulo aqui, nós vamos acabar com ele e não colocar os filhos no meio. Aqui, peraí, tá pegando aqui, aí. Agora vamos ver se dá certo agora. Nesse triângulo aqui, vamos tirar os filhos do meio. Mas aqui, nós podemos incluir no meio pai, mãe, sogro, sogra, em sentido diferente. Bom dia, bom dia, bom dia, Pai de Cristo, com muita paz, com muito amor, muito carinho. Eu sou Batatinha, estou falando de Uberlândia, Minas Gerais. Agora, nesse momento, são 7 horas e 35 minutos. Dia 30 de 5 de 2026. Agora, nesse momento aqui em Uberlândia, aqui onde eu estou, 21 graus. Meus queridos e minhas queridas, vamos trabalhando aqui agora com essa parte aqui. Meus queridos, a maioria dos meus vídeos, eu estou trabalhando sobre a família, alimentação, porque é o essencial. Todos os meus vídeos que tiverem sobre alimentação, vai ter esse símbolo aqui, ó. Esse aqui, ó, é o da Gulodice. Comidas não saudáveis à saúde. Mas aqui do outro lado, nós temos aqui as comidas saudáveis, que vai levar o seu organismo a funcionar e o seu organismo todo, o seu ser, tudo vai funcionar direito. Mas quando você usa isso aqui, você tem pesadelo à noite, dorme mal dormido, passa mal, tem que ir para o hospital, principalmente as criancinhas que estão em fase de construção do seu organismo. Quando come uma comida pesada, meu querido e minha querida, as coisas complicam todas para você e para o seu filho. Mas, meus queridos, eu estou trabalhando essa semana, esse final de semana, eu fiz 3 vídeos, 943, 944 e 945. Eu trabalho com eles para, na realidade, ver se consolido com vocês, fazer o meu objetivo é trazer vocês uma mãe grávida. Ela terá que evitar pimenta, todo tipo de pimenta, e evitar a bebida, a cerveja, esse trem. Porque o seu sangue, tudo que você faz de errado, é a mesma coisa do seu CPF. Vai tudo para o seu CPF. Aquilo ali, o sangue vai jogando na geração daquela criança. Aquela criança pode nascer com muitos problemas. Cólicas demais e além de outros malefícios que existem dentro da alimentação. Quando você estiver fazendo alimentação, dando de mamar seu filho, evite essas coisas pesadas, porque a criancinha vai ter cólica o dia inteiro, a noite inteira. Então, meus queridos, vamos pegando aqui agora. O meu pai falava uma coisa que eu não sei se é verdade. As mulheres têm um negócio de tomar limão com água. Mas meu pai falava que na ciência de antigamente, que falavam, a mulher grávida que bem pensasse, não passaria nem debaixo de um pé de limão. Porque o limão para mulher grávida não é saudável. Então, meus queridos, vamos pegando aqui agora na frente. Você não tem um hábito alimentar dentro de casa. Então, tudo que vem você come. Nem tudo que você come você pode deixar uma criança comer. Teria que ter 2 panelas, uma com tempero e outra sem tempero. Meus queridos, eu chego em restaurante, aí para pegar a cozinheira lá, no puro, que eu não posso comer tempero, eu falo, eu quero saber qual comida aqui que está bem temperada, tem bastante pimenta. Um dia eu cheguei no restaurante, a mulher falou, o senhor gosta de comida bem pimentada? Eu falei, é. Ela falou, não, moço, a pimenta está lá na mesa, porque aqui o meu restaurante é familiar. Vem toda quando é qualidade de gente almoçar aqui, e inclusive mulher com criança. Senta na mesa e vai pondo a comida na boca da criança. Então minha comida, ela não tem nenhuma pimenta. As pimentas ficam todas na mesa, o senhor pode chegar lá e servir à vontade com a pimenta. Resposta maravilhosa. Porque um restaurante que faz comida para criança,
Ou seja, familiar, que a mãe chega lá e põe a criancinha na mesa e vai com ele no colo, vai pondo comidinha na boca dele, se aparecer uma pimenta. Um exemplo, uma vez lá em 1998, 99, foi antes de 2000, que eu tirei minha vesícula. Minha vesícula eu tenho ali num vidrinho, não vou mostrar para vocês aqui, porque eu até pegar lá vai demorar. Então, tinha 192 pedras na minha vesícula. Minha vesícula estava deteriorando, já estava virando tudo que não podia mais. Aí, tirou a vesícula todinha. Então, na realidade, eu um dia, nesse mesmo restaurante que eu fiz a pergunta, não foi em outro restaurante, eu procurei para a mulher uma abobrinha verde lá bonita, eu falei, tem pimenta? Ela falou, não. E quando eu estava terminando de comer, uma casca de pimenta engasgou na minha boca, que eu engasguei com a pimenta. Eu engasguei, comecei a tossir, comecei a passar mal, e falei, cara, tem um refrigerante depressa. E ele trouxe um refrigerante, eu tomei, segurei o refrigerante na boca aqui até um Guaraná Mineiro, que é o que mais tem gás, que mais faz mal, e eu segurei ele na boca aqui até aliviar um pouco daquele ardor que estava aqui na garganta aqui. Aí o homem falou para as cozinheiras, olha, eu falei, não, eu procurei sem pimenta, ela falou que não. Ele falou, aí no outro dia eu cheguei lá, ele falou, ó, nós mudamos aqui o sistema. Em comida verde, nós colocamos a pimenta vermelha. E nas comidas mais de outra cor diferente, igual no arroz, nós colocamos a pimenta verde. Para quando você olhar, você já vê a diferença. Então, se você põe numa abobrinha uma pimenta verde, a pessoa come sem ver. Então, mas o certo desse restaurante era ele tirar a pimenta e fazer os molhinhos de pimenta e pôr na mesa. Igual a vigilância da saúde, elas vêm nos restaurantes e confere. A salada tem que ser sem sal e aquele envelopinho de sal na mesa. Para quem quiser pôr o sal, põe ali separado. Mas se uma criança pegar uma alface, um tomate qualquer com sal e for comer e engasgar, a culpa é do restaurante. Então, portanto, a vigilância já mostra. O certo é esse pacotinho de sal. Quando eu pego comida do restaurante, que vem aqui a salada, vem um pacotinho de sal. Com 5 gramas parece, que é o que a pessoa pode consumir por dia. Então, meus queridos, vamos voltando aqui agora. Eu tenho vários assuntos para falar com vocês, então, na realidade, vamos pegando um por um, esquecendo o que eu já esqueci aqui, viu? Já esqueci um papel aqui, que eu não sei onde é que está, mas vamos ver se eu encontro. Ah, tá lá no balcão, pega aquele papel que está escrito a caneta lá para mim. Tá no balcão. Então, meus queridos e minhas queridas, eu vou acrescentar para vocês aqui, voltando sobre o triângulo amoroso. Existe vários tipos de triângulo amoroso. O triângulo amoroso é em um casamento, que o casal deixa entrar outra pessoa no meio, aí vai formar 2 triângulos amorosos. Porque aquele outro lá que está tomando o galho, eu saio da minha casa, vou entrar na vida de um casal. Aí a mulher aceita, vai dar um triângulo amoroso. Os meus vídeos de número, olha aqui, triângulos amorosos. O meu vídeo de 854, eu falo sobre triângulo amoroso. O meu vídeo de 255, eu falo sobre o triângulo amoroso. E o meu vídeo também de 568, falo sobre o triângulo amoroso. O triângulo amoroso, ele pode acontecer entre o casal, entre os pais, entre os filhos, do qual eu mostrei para vocês aqui, ó. Aqui nesse triângulo aqui, eu preciso mais uma pessoa. Eu posso colocar meu pai, posso colocar minha mãe, meu sogro, minha sogra, aqui nesse meio aqui, para nós viver essa paz, esse amor. Mas nesse outro triângulo amoroso aqui, cadê o papel que está aqui? Nesse aqui, meus queridos, isso aqui é coisa demônica. Nós devemos retirar a nossa família do meio e não deixar que eles participem desses momentos. E devemos pegar e jogar isso aqui fora e permanecer com esse daqui. Então, meu querido, o triângulo amoroso, eu falo, no caso do triângulo amoroso entre o casal que deixa outra pessoa entrar no meio, quando acontece alguma coisa a mais, que é eliminada alguma pessoa. Então, por exemplo, a minha mulher, alguém entrou na vida dela, ela aceitou. Quem bate, esquece. Quem apanha, traz na mente. O marido, quando se vê traído,
vai lá e faz alguma coisa, apaga o CPF daquele intruso. Aí o marido vai para a cadeia e ela vai ficar tranquila, recebendo um salário, isso e aquilo. Não, meu querido, nesse meu vídeo de número 255 e no 568, eu falo sobre a mulher que aceitar um triângulo amoroso na vida dela e o marido legítimo dela descobrir e for lá e apagar o CPF do cara, ela que deveria ir para prisão, porque foi ela que aceitou o fato. Ela sabe que o direito do marido dela são resguardados. Então, na realidade, não era o marido que ia para a cadeia. Ela que foi o pivô de todos os casos mais que aconteceu. A mesma coisa, nós falamos aqui agora da responsabilidade. A prefeitura vai lá e contrata 5 médicos para trabalhar ali. Ele passa por uns testes lá, vamos buscar o diploma, vamos buscar tudo que ele fez, tudo. Você vai trabalhar aqui, para quê que você interessa trabalhar na prefeitura? Ah, porque eu sou um profissional honesto, isso e aquilo, e passa pela psicóloga. Aquele funcionário, isso aqui em todas as empresas, meus queridos. Estou dando um exemplo, prefeituras, vocês não acham que eu estou falando mal de você, não. Eu estou falando um apanhado de que pode acontecer, um exemplo. Pode acontecer numa empresa de transporte, outra empresa de outra coisa, numa empresa de limpeza, numa empresa de... Tudo pode acontecer. Então, na realidade, quando esse funcionário, um funcionário desse que foi bem entrevistado, passou pela psicóloga, um deputado, um vereador, tudo passou ali. Vereador não precisa, e nem prefeito, não tem isso não. Só funcionário que tem. Vereador, o cara ser vereador, ele pode ser bandido, pode estar na cadeia, se candidatar, no dia que ele ganha, ele sai da cadeia e vem. Então, isso aí nós vamos tirar o político do meio, porque o político não tem isso aí não. Então, na realidade, quando você põe um funcionário, você põe, vamos falar do médico aqui novamente, eu me comprometo a zelar da saúde da pessoa. Então, na realidade, meu querido e minha querida, vamos olhando aqui. Aí, na realidade, aquele médico vai lá e dá um remédio errado para um paciente, o paciente morre. A família vai lá e processa o Estado. Para aí, meu bem. Você, médico, você foi contratado para fazer o serviço certo ou errado? Quem tem que ser penalizado é o médico que deu o remédio errado. Não é a prefeitura, não é o Estado, não é o país. Porque quando o povo se pé lá em Brasília forem processar aquele homem lá, aquele que não sei o que, não faz pente no cabelo, então, na realidade, ele feriu a Constituição. Quando esse pessoal entrar agora para pedir indenização, quem vai pagar a indenização é o próximo presidente que entrar e a União que vai pagar. Não. Coisas, os débitos, as indenizações, que não sei como é que fala o nome lá, vai ser vários nomes, por isso que eu gaguejei aqui, são vários nomes. Então, teria que sair do bolso dele, que ele foi contratado para cumprir a Constituição. Então, quando o cara erra, que é descoberto, quem vai ser penalizado é o Estado. A prefeitura que vai ter que pagar a indenização para a família. Então, meus queridos, você contratou esse cara para fazer serviço errado ou serviço certo? Um policial, quando faz uma coisa lá na rua, que bate num coitado lá, e é comprovado que ele fez por abuso de autoridade, vamos processar o Estado, porque o Estado contratou ele. Não, ele entrou lá para fazer as coisas certas. Já deveria ter uma cláusula lá, explicando, se você fizer coisa errada, você que vai. Por exemplo, na empresa de ônibus aqui não, no Brasil, o motorista entra para trabalhar. Tem um sistema lá, que se ele amassar o ônibus, não importa se o cara bateu lá errado, ele perde a cesta básica. E se causar um dano num carro de uma pessoa, ele vai pagar do salário dele para consertar o carro da pessoa. E por que nas outras empresas não tem isso? Agora, dentro do seu casamento, por que a sua mulher que errou, você que vai para a cadeia? Porque ele matou o fulano e aquilo. Não, ele lavou a honra e a alma. Então vamos pegando aqui, voltando aqui agora. Meu querido, vamos voltando aqui agora em outro assunto muito pequeno.
uma certa mulher casou com um rapaz, ou seja, com outro senhor, uma certa moça. Ele tinha 3 filhos. Ela casou com ele, teve mais 3 filhos. Então ele era muito cuidadoso, deixava tudo ali para o alimento dos 6 filhos, 3 dele e 3 dele com a esposa. Mas a esposa em casa, por outros motivos que eu não sei explicar, os filhos dela, ela zelava deles melhor do que zelava dos filhos do outro, dos seus enteados. Por exemplo, ela pegava, fazia carne, dava uns pedaços de carne bonito para os filhos, e os pedaços, o caldo, aquele caldo que sobrava, dava para os enteados. Mas, conclusão, fazia assim todos os alimentos. Mas os enteados dela eram mais fortes, mais robustos, mais bonitos. E os filhos dela, que era com o esposo, era mais magro, crescia menos, menos desenvolvido. Ela foi lá, um psicólogo, um nutricionista, que chegou lá e conversou com ele, explicou. Ele falou, mas por que existe essa diferença, seu filho com seu enteado? Não, eu trato todo mundo bem. E a alimentação é a mesma? Não, meu filho eu trato melhor. Porque meus filhos, eu dou a carne, aqueles pedaços mais bonitos, pedaço maior, para os meus filhos, e dou o caldo para os meus enteados. O médico falou, tá aí o erro. Quando você cozinha uma comida, a substância delas, as proteínas, sai toda no caldo. Então, a proteína ali de alimentação está no caldo, que o caldo colheu da carne, e a carne virou um bagaço. A carne não tem mais proteína. Então, você está fazendo errado. Você teria que dividir entre os dois a carne e o caldo. Então, na realidade, meus queridos, eu estou vendo aí muitas criancinhas vão para a escola, voltam doente, vai no médico, o médico fala, é uma virose que está nas escolas. Meus queridos, não existe virose nas escolas. As escolas estão dentro do padrão. Exigido lá pela Anvisa, por outros lá que fiscalizam. Por quê? Na realidade, a escola tem nutricionista. Eu já fui muito em escolinha buscar meu netinho e eu observava as comidas. Todo dia uma comida diferente. Mas eu nunca vi lá um prato cheio de lasanha, de pizza, de outras comidas pesadas. Aqueles meninos, eles comem a comida que a nutricionista dá. Mas quando chega na sua casa, os alimentos são diferentes. Eu fraguei vó, muitas vezes, cozinhando uma maçã. Cozinha a maçã até ela desmanchar. Pega aquela maçã e põe na boca da criança, rapando aquilo ali, põe na boca da criança aquele caldo, aquele trem, sem nenhuma substância mais. Meus queridos, pensam bem na realidade. Uma criança, eu vou pôr um vídeo novamente que eu fiz, eu vou pôr ele aqui novamente, no início, se sai lá dentro do pessoal lá, do nutricionista, a explicação, o que acontece. Quando a criança não tem uma alimentação saudável, vamos voltando aqui, a batatinha cozida demais e a maçã cozida demais. Vamos pegar aqui, vamos pôr a batatinha aqui cozida demais, só fazer assim a desmancha, e vamos pôr aqui também outros alimentos cozidos demais. E vamos pegar a cana e vamos pôr aqui também. Eu vou pegar e vou chupar a cana. Eu tiro o doce da cana, a água da cana no dente. O que virou ali o bagaço? Joga fora, não presta. A mesma coisa, uma maçã bem cozida, a nutrição dela saiu todinha. Então você vai pegando a batatinha, vai pegando em outras coisas, bem cozida, vai virando ali. É o exemplo que a mulher lá atrás dava a carne, os pedaços bonitos para os filhos e o caldo para o outro. Aquela carne, ela ficou sem nutrição nenhuma dentro dela. Gente, tem as palavras científicas, mas eu não sei falar. Então eu estou falando aqui por cima as palavras exatas, quando eu era novo, que não tinha os nomes científicos. Então, na realidade, meus queridos, vamos analisando bem. A mãe que faz isso com o filho, ela está pedindo a morte dele ou dela. Eu não estou falando as mães, não. Estou falando, agora se a carapuça serve na cabeça da Joaquina, da Tereza, do Rafael, do Manuel, aí vocês
que vão pensar em si, se o Batatinha está certo ou está errado. Quando a criancinha sai do hospital, os braços dela saem todas, tudo cheio de injeção, lá fica lá pasmada lá. Não, o médico falou que é uma virose. Mas quando chega em casa, não dá alimentação para a criança. O que é alimentação saudável, meu querido? Vamos voltando aqui agora. O que é alimentação saudável? Eu vou chegar bem mais perto aqui nessa câmera aqui. Aqui está no Facebook, Silva Carlos Silva. Aqui vai sair no YouTube. Aqui está no X. E essa outra gravação aqui. Então vocês vejam se aqui tem essa comida aqui. Veja aqui. Comida prejudicial à saúde. Então, meu querido e minha querida, se na sua casa seus filhos não se alimentam de frutas, legumes, vocês vão ver no finalzinho, vocês vão assistir o vídeo que eu vou pôr, que eu fiz lá, mostrando o que é a vida de uma criança pequena que está em crescimento. Por que seu pai, seu filho, seu irmão morreu bêbado? Morreu bêbado. A cirrose tomou conta dos seus pulmões, acabou com tudo. Você tem experiência. No dia que você bebe muito, no outro dia, a dor de cabeça. Pense bem. Quando a bebida entra em sua boca e queima sua boca, ela vai direto aqui para dentro. Vai queimando tudo por dentro. A droga vai entrando no seu cérebro, vai correndo seus neurônios, vai corroendo tudo, corroendo e acabando com tudo. O cigarro, os pulmões. Mas você usa essas coisas, você nunca pensa. Será que vai fazer mal para mim? Ou será que vai fazer o bem? Então, na realidade, vamos pensando bem aqui agora. Então, a mesma coisa é a sua criança. Você não sabe o alimento que faz bem para ela ou que faz mal, mas ela sabe. O alimento que ela comer e fizer mal, ela não aceita ele mais, aquele gosto vira coisa diferente. Agora, vamos voltando aqui, eu vou pegar aqui outro assunto aqui diferente aqui, para mostrar para vocês, que na realidade, eu já perdi meu papel para ver, eu sou vagabundo mesmo. Achei. Uma certa mulher, caso real, conversou comigo e me expôs. Ela tem 30 anos casada com esse homem e ela deve estar nos 55 aos 60 por aí. Ela já tem mais de 30 anos que casou com esse homem. Mas esse homem é aquele que não aceita o diálogo. As comidas dele, ela tem que fazer do jeito que ele gosta. A comida que ela gosta, ela não pode pôr na mesa. Não. Porque se ela pôr ele vir, quando ele vê aquela comida ali, ele fica, que porcaria, não, dá até vontade de vomitar aqui, fica na mesa fazendo gesto, porque ela pôs a comida que ela gosta. Ela deu um exemplo, frango. Ele compra frango, o frango tem que ser só molho. E não pode ser aquele molho duro, não, tem que ser aquele frango dentro da água. Aí diz ela que aí ela quer comer um pedaço de frango frito, ela tem que fritar o frango e deixar lá na cozinha e comer escondido, que ela gosta de frango frito. Porque se ele ver, pode estar na mesa, se ela pôr na mesa, ele está almoçando, ele diz, porcaria, não, tira isso daqui da minha mesa. Meus queridos, minhas queridas, é uma falta de respeito com as pessoas. Então, na realidade, todos nós devemos pensar que os nossos filhos, todos, têm que entrar no triângulo amoroso, mas do bem, não da ignorância. A sua mulher está fazendo uma comida, você passa lá e fica dando vômito na panela lá? Cadê o respeito com sua esposa? Ou vice-versa. Então, meus queridos, esse assunto é muito para falar. Aqui, uma palavra mal falada. Obrigado, Anjo. Uma palavra mal falada
Uma palavra mal falada acaba um casamento. Uma palavra mal falada, ela deixa a mulher desgostosa para toda a vida. Vamos tratar aqui da humilhação da mulher. O homem, quando quer atingir a mulher em alguma coisa e elogiar a mãe dele que veio almoçar na casa dele, aí fulana, se você tivesse aprendido a fazer esse frango com minha mãe, olha que frango gostoso que ela fez. Humilhou a esposa, humilhou o sogro e a sogra, que não ensinaram a filha a fazer aquilo. Meu bem, vamos almoçar lá na casa da minha mãe hoje, ela vai fazer essa comida aqui para você aprender a fazer com ela. Humilhação. A mesma coisa a mulher pode humilhar o marido também nessas partes. É uma humilhação que vem dentro do casal sem ele, ou por querer, ou por um disfarce qualquer, soltou uma palavra que não devia. Mas então, meus queridos, para que a união reine dentro de um lar, vocês teriam que ser todos fiéis uns aos outros. A traição, ela não vem só de um casamento entre a mulher e o marido. Vem a traição, já vem após que começa o primeiro filho. O filho está com 3 anos. Meu filho, quem fez isso aqui? Ah, foi fulano. Quando ele tirou a culpa de cima dele e jogou a culpa em cima do outro, você já está sendo traído pelo seu filho. Já é uma conversa mal contada. Aí você vai acreditar no seu filho, que é mais bonitinho, vai bater no outro, coitadinho. A mesma coisa do triângulo amoroso é quando entra uma pessoa lá no seu casamento, com interesse em você, e chega e vai falar mal da sua esposa ou do seu esposo, para que você destrua aquele matrimônio entre você e ela vai tomar você dele, ou dela. Então, na realidade, tem várias coisas, meus queridos. A filha, quando pega 16, 17, 18 anos, 20 anos, é o mais que trai o pai. Pai, eu vou na casa da minha colega, vai para outro lugar. Hoje, a traição, ela melhorou 100, 200, 390 e 10%. O porquê? Hoje, a mulher pode trair o marido, o amante vem trazer ela em casa e ele ainda dá dinheiro para o amante. Ô bem, eu pago uma mototáxi, paga o Uber aqui para mim. Deixa que foi o namorado que trouxe ela e ele ainda pagou. Então, meus queridos, eu vou na casa da minha colega fazer trabalho. Então, na realidade, meu querido e minha querida, vamos analisando muito bem a nossa criação com nossos filhos. Eu tenho uns vídeos, não falo o nome para vocês não, eu tenho uns vídeos que eu trato sobre a educação das crianças. Até que eu ganhei alguma advertência agora num vídeo que eu fiz agora essa semana passada, que quase não passou. Passou assim, mas se alguém reclamar, tem direitos autorais. Porque eu falei sobre as escolas. Você hoje tem direito do seu filho só até os 6 meses. Após 6 meses, você e sua mulher entregam ele nas escolas. Então ele vai ser educado por outras pessoas. Então toma cuidado em qual escola que você põe. Mas você põe na escola que tem 5, 6 professores diferentes. Alguma opinião vem diferente. Então poderá acontecer dessa criança crescer entre 2, sem saber aonde que ele está, o certo ou o errado. A mesma coisa do pai, do homem que casa com uma mulher de outra religião. Os dois, um vai para uma igreja e outro vai para outra. Um dia ele vai com um, outro dia vai com outro. Ele vai crescer sem saber qual que é a certa. Porque na realidade, meus queridos, quando nós estamos entre o fogo e a vela da paz, nós não sabemos qual que é o melhor nem o pior. Quando nós estamos entre Deus e a idolatria, nós não sabemos qual que é o verdadeiro. Quando nós estamos adiante do saravá e da igreja, nós não sabemos qual que está certo. Então, o certo seria vocês ter o mesmo caminho aqui, a mesma igreja, mesmo que esteja errado ou certo, mas os dois estão educando o filho no mesmo caminho. Põe ele aqui no meio aqui. Então, na realidade, meus queridos, minhas queridas, vamos analisando fato por fato. Não existe uma criança que tem pai diferente para que ela não cresça com dupla personalidade. Não existe um adolescente que esteja também no meio de pai diferente, que ele não tenha dupla personalidade.
Aí vem o seu crescimento. Quando ele chegar aos 18 anos, olha lá, ele tem a escola, tem os amigos, tem o pai, a mãe diferente, que todos, até os amigos da escola, são diferentes um para o outro. Todos têm opiniões diferentes. Então, se você tivesse a honra, o amor de mostrar ao pai, por exemplo, uma mulher, igual eu conheço mulher, que tem 5 filhos, cada um de um homem. Igual a minha irmã casou, juntou com um cara que tinha 8 filhos, cada um com uma mulher. Ela foi a 9ª mulher dele e o 9º filho dele. Nunca zelou do filho. Foi indo até que a minha irmã faleceu, 4 anos, 3 anos atrás, o filho mora com meu filho. Então, na realidade, por ele sofrer muito, a mãe sofrer muito, o menino nasceu com problema. Então, ele é o grau 38, não sei o que, 38. Então, na realidade, meus queridos, vamos analisando bem. Um erro que nós damos em nossa vida, nós podemos complicar a vida não só a minha, mas a da esposa, do sogro, da sogra, que na realidade são vítimas dos nossos erros. Eu tenho uns vídeos que eu falo, qual seria melhor você pensar sem fazer ou você fazer sem pensar? Quando você vai pensar em derrubar uma parede da sua casa, pense 10 vezes antes. Porque você espera a mulher sair, derruba a parede, e quando a mulher chega, está tudo o contrário. Ela vai ver a visão muito diferente. Mas se você derrubou aquela parede sem pensar o prejuízo que vai dar, mais tarde a outra parede vai rachar. Você usou aquele momento de que eu faço isso, foi lá e fez. Então, meu querido, seria melhor você pensar 10 vezes antes de fazer, e também como seria bom você fazer depois de pensar 10 vezes, que não precisaria hoje você correr às igrejas, os pastores, os padres, os religiosos, para ele perdoar seus pecados. Se você tivesse evitado de pecar, a mesma coisa eu falo para os pais. Não dá alimentação saudável para o seu filho, mas você prefere ficar lá no hospital com ele meia-noite, 2 horas da manhã, comprando remédio na farmácia, procurando farmácia que funciona a noite inteira, chega em casa, lasca alimento na criança que não é aconselhável. O alimento não saudável. A criança vai, quando chega um dia, tanto remédio naquela criança, a criancinha sem braço, sem nada, só aqueles ossinhos, a criancinha triste, brinca, não tem meio para sorrir. Essa criança está sendo devorada por dentro com esses alimentos que você dá. Agora você é rico, você tem aquela panelona, aquelas panelas bonitas, aquelas colheres bonitas, só pode mexer com naquela panela, com aquela ali, aquele fogão, quando você chega perto, só você aponta assim, a comida já está cozida, a panela que avisa quando a comida está pronta. Então, na realidade, meus queridos, mas você não tem ali dentro o alimento saudável para a sua criancinha que está crescendo. Você prefere estar na farmácia meia-noite, no hospital meia-noite, do que ir lá no sacolão, ir lá no supermercado e comprar aquilo ali que é natural. Não, você vai naquelas prateleiras, para o povo ver, você vai pondo no carrinho aqueles vidrinhos, aquilo ali, isso aqui tem aquilo, chega lá, taca nos seus filhos. A mesma coisa do exemplo que eu dei para você. Quando você toma um suco natural, pode dar para sua criança. Mas agora, peraí, vamos voltando a outro assunto aqui agora. Eu tomava refrigerante. Agora em agosto, dia 31 de agosto, vai inteirar, eu acho que 10 anos que eu não ponho nada de gás na minha boca. No dia do impeachment daquela mulher que falava um perde, outro ganha, outro prende, outro perde, todo ganha. No dia do impeachment dela, que o meu vizinho lá era fã dela. Eu falei para ele, ó, eu tava comprando refrigerante na mão. Eu falei, até aqui, ó. Ele falou, ela volta semana que vem. Eu falei, então tá, até o dia dela voltar, eu vou ficar sem tomar refrigerante. No dia que ela voltar, você pode trazer o refrigerante que eu tomo. Já tem 10 anos, ela não voltou. Mas aquilo foi uma brincadeira, meus queridos. Não foi política, não foi brincadeira nossa. Então, na realidade, tem 10 anos que eu não tomo refrigerante.
Mas o que adianta você não tomar refrigerante? Deixa eu olhar a hora aqui, porque... Não, meu bem, já passou do horário. Não, passou? Tá com 34 minutos já. Ixi. Nossa Senhora. Meus queridos, não vai dar para eu pôr o vídeo, não, porque eu vou ter que cortar. Mas vocês procuram no meu canal, no meu WhatsApp, que ele vai estar lá o videozinho, tá? Vocês procuram lá que ele vai estar lá. Então eu vou terminar o vídeo aqui agora. Mas o que adianta você não tomar refrigerante na sua casa, mas quando a gente chega na sua casa, é aquelas garrafas de água mineral com gás, água com gás, não sei como é que fala lá o nome, e um limão lá dentro. Todos os filhos tomando aquilo ali. Gente, aquilo ali é um veneno. É um veneno, aquele gás queima por dentro das pessoas. Pensa bem. O seu filho, em vez de almoçar, toma um copão de açaí, meio litro de açaí de uma vez, que deu alimento sólido. Meus queridos, eu vou terminar aqui agora. Amanhã, domingo, eu continuarei talvez falando sobre essas coisas a mais e retificando algumas coisas que ficou aqui sem ser falada. Mas, meus queridos, se você achou alguma coisa de vantagem, você compartilhe para frente. Me siga. Vocês estão vendo ali atrás minhas redes sociais. Pode me seguir, meus queridos. Um abração, meus queridos. Passou o tempo, eu esqueci. Tão bom falar, mas não sei se é bom para vocês ouvirem. Paz e amor, meus queridos. Vou sair aqui do X primeiro. Salvou? Vamos sair aqui agora do Facebook Silva Carlos Silva. Vamos sair agora do YouTube. Meus queridos do YouTube, quero ver se até o meio-dia esse vídeo já está no ar com vocês, viu? Um abração.